Olá, estudantes do quarto ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar com a temática de hoje, verbete de curiosidades, é o tema da nossa aula de hoje. E aí, já separou o seu material? Já está aí ligadinho? Vocês viram aí, observaram? Durante a chamada aqui das nossas aulas, antes de começar as nossas aulas aqui do quarto ano, as professoras do Educa Recife explicando, mostrando para vocês as formas, os caminhos de vocês acessarem aqui as nossas aulas, assistirem às nossas aulas. Uma delas é através do chat, do aplicativo do Educa Recife. Lá você encontrará o chat. No aplicativo você poderá assistir às aulas ao vivo e também as reprises das aulas. No chat você encontrará um professor, uma professora que fica na interação, lá me auxiliando aqui, para eu saber como é que está a participação de vocês. Se vocês têm alguma pergunta, algum questionamento na nossa aula de língua portuguesa de hoje, a professora que está na interação é a professora Márcia. Vamos dar um olá para a professora Márcia. Olá, professora Eli, olá, estudantes, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Então, ó, se anima aí, minha gente, bate palmas, chama essa coragem, porque a aula acabou de começar. Isso mesmo, o nosso dia letivo aí está apenas começando a primeira aula de língua portuguesa, a segunda aula da professora Márcia e depois da aula da professora Sinara. E o nosso personagem que está aqui para chamar vocês aí, ó, chamar a coragem de vocês para vir assistir às nossas aulas, que começou o nosso dia. Verbete é um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Verbete de curiosidade é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. A gente sempre aqui conversando, aprendendo sobre a forma de comunicar, os meios, a informação a que vai se passar, seja numa conversa, seja através de um texto, na elaboração de um texto. Como é importante ter uma linguagem clara. Para ter uma linguagem clara, eu preciso ter o domínio aí de várias palavras, conhecer várias palavras, ter aí um conhecimento, um domínio das regras gramaticais, das normas gramaticais e ser objetivo, sempre estar revisando, fazendo uma revisão do texto que eu escrevi, vendo ali se uma palavra está escrita da forma correta ou pode ser até substituída para um melhor entendimento do leitor. Serve para trazer curiosidade sobre algum assunto. Sim, a gente sempre curioso, sempre somos curiosos para saber coisas, notícias, assuntos. Eu falei na última aula sobre jornais, revistas. Falei que os jornais, eles são diários, trazem notícias, informações da nossa cidade diariamente. Então, eles têm aí, vem trazendo várias informações. Muitas pessoas têm o hábito, preferem, antes de sair de casa, logo de manhã cedo, quando está ali se preparando para sair, gosta de ouvir, né, seja o telejornal, o rádio ou ler jornal. As frases são iniciadas por "você sabia?". Muito comum essa frase, não é verdade? Você sabia? Que é para que pré-anuncia aí algo que você, alguma informação. E são completadas com a curiosidade em forma de pergunta. Esse "você sabia" quer dizer que o seu interlocutor vai lhe dar uma informação. Então, pergunta, você sabia? Você sabia tal coisa? E vai lá e explica. O objetivo é despertar o interesse do leitor para que ele continue lendo. Isso mesmo, se você
está conversando com alguém, como eu falei, ou também se você encontrar isso em um texto. Você sabia? Então, ele está aguçando aí a sua curiosidade em saber o que é que você sabia, a sua curiosidade. E você, lógico, vai querer saber, vai querer ler sobre o que está se referindo àquele determinado texto. Muitas vezes é informativo, muitas vezes pode ser uma fofoca, o que gera aí muita curiosidade para as pessoas. E você acaba aí dando continuidade, lendo o texto, a fim de saber mais sobre o assunto em questão. Isso é muito comum aonde? Você sabe me dizer? Em rede social. Geralmente as redes sociais, elas estão ali com algum texto, trazem ali alguma informação e vem aí aquele só o tema para despertar a sua curiosidade, para você ir lá, clicar, abrir e ver sobre o que está falando. Muitas vezes é até assim o tema bem e não se revela. Muito justamente para deixar a sua curiosidade e você ir lá ler o texto. Professora Márcia. Eu lembrei de um dos episódios, né, professora Eli, que nós fizemos do Dia das Crianças, tinha a temática de Você Sabia. E aí, você que está nos assistindo agora, você chegou a assistir na Semana das Crianças, da semana desse ano, né? Então, foi de 10, se eu não me engano, foi. Foi de 10 a 14, não foi? Pronto, de 10 a 14 nós fizemos alguns episódios e um deles, se eu não me engano, foi no dia 14, tinha Você Sabia. E responde aí pra gente, será que você chegou a assistir? Que a professora Kátia trouxe algumas curiosidades aí, como a professora Eli está informando para vocês. Isso mesmo, era uma personagem da professora Kátia Xavier e que ela fazia essas perguntas. Você sabia? Ia fazer a demonstração daquilo que ela estava questionando. Muito bem lembrado pela professora Márcia. Nós tivemos um episódio específico aí da Semana da Criança sobre Você Sabia. É bem interessante, foram coisas aí, descobertas científicas, não foi, professora Márcia? Foi sim, olha que legal. E a Ana aqui, viu, disse que assistiu, ela viu o episódio. E quem não assistiu, pode acessar aí no YouTube, minha gente, as aulas do dia 10, todas as aulas do dia 10, 10, 11, 13 e 14 tiveram episódios especiais e tá aí guardadinho no YouTube para vocês. Então acessa aí que vocês vão ver, ó, uma sequência de uma historinha maravilhosa. Isso mesmo, acessa lá no YouTube o perfil do Educa Recife, lá na Semana da Criança, como a professora Márcia bem lembrou, de 10 a 14, foi mais ou menos nesses dias aí que foi a semana. Teve uma programação diferente aqui no Educa Recife, as aulas, e vocês vão gostar sim, não só dessa série, esse episódio, na verdade, pois foi uma série. E tem um episódio Você Sabia, dentre outros, aí foi um desenrolar bem legal, tem personagens, você vai curtir. Os verbetes de curiosidades apresentam textos curtos, eles são curtinhos, eles trazem ali uma curiosidade específica, tem até brincadeiras, a gente vai mais para frente, eu vou fazer aí um desafio com vocês. E porque trazem informações, isso mesmo sendo curtinhos, eles podem trazer aí informações sobre algo ou alguma coisa específica de uma curiosidade, certo? São encontrados em revistas impressas e digitais, blogs, sim, alguns blogs de curiosidades, blogs de viagens, eu lembrei agora em blogs de viagem, pois algumas pessoas, elas fazem apenas blogs, tem um tema específico, tem para tudo, tem de culinária, e eles têm aí o tipo de informação que eles trazem do texto é através dessa curiosidade, de Você Sabia, de ter aí para o seu leitor, aí a pessoa que vai em busca dessa curiosidade, em busca dessa informação. Que é assim, por exemplo, o blog de viagens, é uma pessoa lá que ela escreve apenas sobre lugares, as curiosidades sobre os lugares. Lá uma curiosidade é algo muito diferente que existe, que tem em uma cidade
aí fala sobre, para a pessoa ficar mais interessada, se tiver a fim de viajar, de conhecer determinado local, a pessoa fica ainda mais curiosa por ter acessado aquela informação e ter gostado, ou quem não sabia ainda desperta o interesse de ir até lá e conhecer. E, como eu falei, a gente sempre conversando aqui sobre a questão da tecnologia. A tecnologia, ela mudou muito tudo, o mundo mudou, vem mudando e mudará ainda mais através da tecnologia. As revistas não são mais tão impressas, os jornais, as informações não estão lá no papel. A maior e mais fácil forma de se acessar é através aí da internet, a forma digital, através do seu celular. Você só precisa do celular, não precisa nem do computador, nem de um tablet. Através do seu próprio aparelho de celular, você encontrará várias formas aí, vários meios para você se informar. Seja revistas, os blogs, os sites, enciclopédias, sim, as enciclopédias, aqueles grandes livros, aqueles grandes cadernos que encontramos nas bibliotecas, agora também você poderá encontrar, já existem em forma digital. Podem trazer informações variadas, as informações aí são muito ricas. O mundo, né, a questão da rede, da internet, você vai lá, o Google, né, você vai, faz uma pesquisa, escreve lá alguma coisa que você tem uma curiosidade, que você quer pesquisar, que você está buscando, e você encontrará vários sites, textos, falando sobre aquele determinado assunto que você pesquisou, informações, fatos e opiniões. A gente já estudou aqui, vai fazer uma revisão mais para frente sobre essa diferença do que é fato e de que é opinião sobre algum determinado assunto ou tema. Você é curioso? Já a gente começou aqui falando sobre essa questão que todos somos curiosos, sim, é de natureza, buscar, se interessar, faz parte do aprendizado. Somos curiosos por natureza. Sempre queremos saber algo sobre alguém ou alguma coisa, algum determinado assunto. Às vezes até já sabemos algumas coisas sobre o que nos interessa, mas para saber mais, geralmente pesquisamos, lemos, nos informamos, anotamos e nos sentimos muito orgulhosos em poder repassar para os outros algo que descobrimos. Não é verdade? Isso mesmo. A curiosidade faz parte do aprendizado da vida das pessoas, não só, principalmente você, estudante. Até a sua vida como estudante aí no seu ambiente escolar, depois na universidade e depois na sua vida profissional. Você continuará, precisa, faz parte da vida, se tornar alguém, ser alguém curioso e buscar novas fontes de aprendizado. E isso, ó, todo dia. Todo dia. Aqui as professoras, eu, a professora Márcia, a professora Sinara, estamos sempre buscando novos meios de informação. É através da curiosidade, é através da pesquisa, para trazer aqui coisas novas para vocês, estudantes. Você sabia? Uma pessoa dorme um terço de sua vida? Isso quer dizer que se uma pessoa viveu 80 anos, ela dormiu em cerca de 26 anos. Um dos principais papéis do sono é a reparação física e mental. Dormir bem ajuda a prevenir doenças. Isso aí é um trechinho, veja, é bem pequenininho o texto, porém traz aí carregado de bastante informação sobre a questão do sono, a importância do sono em nossas vidas. Você sabia? Os adultos riem em média 20 vezes por dia e as crianças até 10 vezes mais. Por não se preocuparem tanto com os problemas da vida, as crianças riem entre 300 a 400 vezes por dia. Eita, já que não tem
uma cabeça com tantos problemas como é a vida adulta, as crianças elas têm mais aí facilidade, encontram mais alegria no sorriso. Você gostou? Vamos aprender mais algumas curiosidades? Significado de enciclopédia, livro ou conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, dando informações sobre todas as áreas do conhecimento ou sobre um âmbito específico, normalmente organizado em ordem alfabética ou por tema. E o desafio da nossa aula de hoje, você gosta de adivinhas? Também são conhecidas como o que é o que é. O você sabia e o que é também é uma forma de aguçar a curiosidade. Apesar de serem uma brincadeira, os adivinhos proporcionam um momento que envolve pensar em alguns conhecimentos para não cair em pegadinhas. Também é possível dividir com outras pessoas e propor um desafio divertido para todos. Vamos participar de um que é o que é animal. Exemplo, o que é? Tem um par de antenas, 3 pares de patas e também asas. Eu deixei ela bem aí, aparecendo na sua tela. Você pode propor, você pode criar um que é, um você sabia. Bem uma pergunta bem curtinha aí, ó. Uma descrição aí, no caso, o meu o que é uma descrição para a pessoa adivinhar de qual animal eu estou falando. Você também pode criar fazer um jogo de palavras com seus amigos. Nossa aula vai ficando por aqui, nossa aula de língua portuguesa. Já vem aí a aula de matemática, continua ligadinho, conectado lá no chat. Até a próxima aula, meus amores. Tchau!